Olá, bom dia ba malu pronanai, no harenai sirahotu, nebenam kari, iharai doben timor lorosai nelaran. Ak solok tebes, bena soli tabot sira, ihada der kemana kirane. Ita bot sira dia kalai, espera katak ita bot sira dia. Uluk nanai, mai ta agradece baman maromak, bandia graça, dia no tulun hotu, neben haraik maita, liu ba graça ismoris, neben haraik maita, tohin loron. Der kemana kirane, hamutu ko hau, Glenda Carvalho, ia programa podcast com o tema reconhecimento notal atenção para trabalhador doméstico e Timor-Leste. Programa idane promove o Working Women Center Kabaibain ita conhece honaran WCTL nebe hariona e hatinan 2011. WCTL ni serviço onde a força trabalhador feto sira liu for prioridade para trabalhador doméstico sira. Serviço sério que vai para o halo, maka fornece formação profissional para a feito malucira, nós reconhecimento, nós acompanhamento, banheira se rehetam problema e a sirania serviço fácil. Daí que mana kita ne hamu tu kono hau bainaka importante na rua, mas senhor José Pereira, representante judicial System Monitoring Program, bom dia Monze. Dia kalai, hak solok teves no bem-vindo ba itabot iha programa da lei kumana kita ne. Nunemos iha na representante husi trabalhador doméstico nia mana candida bom dia. Mana dia kalai? Dia. Agradecemos pa mana ninia apresentação que mana nia kehadiran iha programa ida ne. Ulung nanai na karak kuliah mana candida itu ne. Tama mana candida nudar mos representante ba trabalhador doméstica sira. Então, nudar trabalhador doméstica durante ne obstáculo ka problema seira maka mana hasoro iha mana ni serviço fa. Missão dia be uluk bukarasik serviço senti ladung dia tambah nudar feto serviço pila kalan mebe ema mesak mebe uma bot nudar serviço petonia hamos uma lara fasi ropa, no estrika ropa, hari labari, fohan labari, hadiah umalara. Então, o serviço cerne mana halo mesa. Halo mesa. Agora mana senti ne sai hanesan problema kala tambah mana serviço ne ho sa osan ka salário misal selu ba mana ne seimbang kala ho mana di serviço ne memang mana halo. Ya, senti essa salário net, tuir standar sepupenian será selu 115. Mas bem senti essa ladum dia cantão hau bele sai fale o serviço ne avetam fale informação o si USTL então hau mai tuir fale informação o si USTL essa ami tuir ne treinamento ia USTL essa dasarai hamos malara fasibikang hari labari, estrika ropa. Serviço lororonya. Serviço lororonya okay. ya uma. Dia agora haba mauze relaciona você da mana candida di hane tambah hanesan feto ni serviço iha malara bebe dalam rumah ni fila kalan bot. Fila kalan bot tapi serviço so ini temine da sarai hamos malarang hare labari fasibikan kata serviço ne bania kar que senti toran tebes. Então, ihane mana candida no mos feto malu tercelo mos ita beldia kata dian salário no memang nisimu ni senti hanesan ladun seimbang ho sera maka ni serviço no memang ni halo. Então, oisa ita tu for proteção atu nune ba ita ni feto malu sira ka ba trabalho doméstico sira atu nune sira berhetan tratamento no memang digno ia serviço fatin. Liu kata dian serviço no memang sira halo tem que seimbang ho salário no memang ka sira simo. Muito obrigado pelo tempo, na oportunidade de dia de comando para malu ke Ronanai Sirahoti ya Tinoran Toma. Molo ke atu hatam banaba primeiro atu de hande tiang kata ke buat tidak serviço ne tama ba direito e mania ne direito ma internet consamos consagra ona ne artigo 59 ne kono ba direito ba cidadão e mai ini de knia na tanto ne feito kama ba atu hetan serviço. E também ainda nem direito humano ia tama ona buat yang kata nem pragmático
pragmático significa que o Estado tem a obrigação de ver, antes ele cria medida se ele assegura a realização, a implementação do direito à mania, acesso ao serviço. Então, medida se ele não quer boa tira de lei. Agora, no Estado de Timor-Leste, liga para serviço e há uma lei com o serviço código laboral, a lei de trabalho. Agora, ia fala de serviço não específico, por exemplo, tem cada serviço com doméstico, então, cara, que também há para proteger dia que precisa criar medida legislativa, né, que pode complementar também e a lei com o serviço não é tão, então não complementa tanto, não é específico, não é especial, liga para serviço doméstico. E daí maka ita berdehan kata cria condição de nebe hala proteção máximo ba ita malu sira nebe serviço e a área serviço doméstico não tanto, mas normalmente serviço doméstico maioria trabalhadores na feita bele protege ser dia proteção né ita berdehan em termos de segurança serviço calania em termos de salário em termos de tratamento nós também a lei especial é que bele regula o dia que liutan com o direito do trabalhador não é de dever não é obrigação que dever empregador é mas ir neve for serviço né e ane vamos a lei né que belemos fomos boa tira sanção quando por exemplo empregador how for serviço bani mas how ni how infração how hitan sanção mos e daí sanção né atu assegura a boa tira caricato bela protege ida serviço né também hira ita hareia sanção e tamos cuidado ona halo tratamento mos ba ita né empregado sirane mecanismo ida mane atu hitan proteção né boa tira medida legislativa né né obrigação né dever estado né Estado de obrigação também direito é mania cidadão sernia ne condição na querer com estado de obrigação não te criar né ok essa mão de antiana também tem e haremos código laboral né ida número 4/2012 RT lebih for proteção direito trabalhador rototo mas bem trabalhador doméstico lá inclui halaran anta regimento ida né tohin lorong né iha ona mas bem se dá ketan legal, se dá realiza. Então, nessa hoje dia hanya kata dia trabalhador sirne sira mas ia direito. Kari kau nem kata dia trabalhador doméstico ne sira hanya trabalhador de non formal. Kari também ne makladung hetan proteção. Mas que sira ne presença ne trabalhador doméstico sira ne presença ne botebes. Também thare liu bahane sang wanita karir sira. Ba feto malu sira mak ajuda sira hiu mana importante tebes. Tambah lau sira ne presença serviço la lau dia tambah ne bele criamos heroes emoção problema malaran tambah sira serviço helior coleng sira mai hiu malaran sira precisamos emaselok ajuda. Então tambah hari hansan trabalho doméstico sira ne dala barak kita anggap ne hansan non formal kari tambah ne makladung ia proteção kari. Então o isa trabalhador doméstico sira ne bele hetan reconhecimento no bele acesso ao mercado de emprego ne bema dia no hetan direito proteção ne bema legal. Kata o isa itania be ajuda husi parte ita bot sira ne atu bele for duni proteção ba sira. Não é sira haten kata sekarang ami hetan problema e serviço fatin irane então ami ba ya parte dane no ami lei dane mak protege na ami ni direito quando ba sira mak ami enfrenta dadão. Hau ni hanoi ni a questão lá os areba natureza serviço ni atu formal não formal. Ita areba ema oni direito. Ida nema que obrigação estado. Tam estado ne hari ema estado hari atu protege atu promove mani direito. Nebe tanto ni atu formal não formal. E ida ne direito é manian ita ne constituição consagra uma mas convenção internacional sira mas regula com o direito é manian ba serviço ne tanto ne atu serviço ne atu formal não formal ne estado tem que criar mecanismo medida ida ne próprio adequado atu bele protege promove ser direito ne acesso ba serviço lilio já ne trabalhador ba serviço doméstico sira ida fale mane kan banhira lei ne atau di hande kata ne laos atu protege de ita ne trabalhador sira não nemos atu fo garantia ida ba empregador sira hutu kata que ne vamos lei ne bela assegura kata empregador sira se hetan trabalhador doméstico ida ne qualificado profissional
Então, o Estado, além de quando queria a lei, queríamos mecanismos de selo. Bele, por exemplo, ali consideração rumo a se pode ou bele serviços muito companhia bancos investe para formação não formal vocacional para trabalhador doméstico né atu en hira quando en hira sira hetan serviço que sira emprega sira ne sira bele fornece serviço e dane com qualidade dia vai nem empregador sira também empregador somos when também for remuneração niamos ia direito a ter serviço de qualidade e na segura se não roho tu quedan lá os trabalhador mas vai empregador tu quedan nema kita cara yang kata que estado bela dia ia Timor Leste cara kita sidak ia caso concreto com a itane trabalhador doméstico sira neve het tratamento lá dia por exemplo rai barak ne tratamento il desumano lá zema empregador sia bela fakar be manas bela baku bela saida tratamento ila dia mas ita Timor também itane trabalhador ia rai larandet mas ini também sira São Selo bana São Selo cultura lanesa rasa lanesa atliutan que são se grave mas ita Timor sira que mas dia katu ita ia medida rumah mecanismo rumah neve antecipa também ne regula bawe ni lá é problema bela ita halo agora tina ne rotolo ita implementa lá é problema basta ita hebot rumah ne preparado bela segura ita ne ema hutu cidadão hutu ele sira ne serviço de área doméstica ne bela hetan proteção ne mas queria mecanismo ne bela promove tan sir ne qualidade que serviço ne ia ser ne área ne graça. Okay, so sa senhor Zé di hentiana mai be hanesan ita Timor ne ita la ia as trabalhador sira la hetan hanesan tratamento ne be mak la dun digno. Mai be ia caso barak maka trabalhador doméstico sira hanesan dadang salário ne dalam rumah sira fo sorin sira rai hela. Atu ne sira bele mempertahankan trabalhador sira ne. Dalam rumah mos sira selu sorin rai hela ne los dalai balu ne totinan ona. Então sira que esse trabalhador sira né o sistema ira né então halo trabalhador doméstico sira tu sai e sira sente ai se ao sai te agora então halo sanda fulan kotuk ni soring hala simuida ida nema dala barak hetan nomo serviço fofo contrato ne kari dian ome hare malaran det mas bela cleore tem que hare labari tem que halo ida ne nia serviço ne tarefas ne aumenta mas be salário ne na fatin ida nemos itare katane tratamento la digno então sira ma kita halo ia ne karak fonen katak dian hade sang oheng mau di hantiona katak ita tenki kriya lei então lei ne ita tenki la lais halo nomos ita tenki implementação ne tenki iha duni tama selai situação ida ne sanene barak ona mak hasoro iha serviço fating tamba ita hanoin katak dian so fakar bemanas baku torturação ida nemak bot mas be ida hane sanadang nene ida nemos ita bel dian katak ne tratamento de bemak ladun dia então ia parte da ne ita ni be feto maluk sira be nura trabalhador doméstico sira barak mak senti da ne então ho explicação ne ho karak puso fari ba mana candida relaciona ho explicação heng mauzenian ho sira mak haudihane sekarik mana sira realidade lorong nia ni serviço fating balu hetan duni hanesane kalai sekarik hetan hanesane saida mak mana sira halo atu bele protege mana sira nian no moskarik bye hetan chur hato kolega sira maka mana sira bele protege maluka sira makini halo atu bele saio situação difícil ira hanesane ya nessa ia kolega balo ami bye surhat bamalu sim balu ia salário patrão selu dada sekali sira balu hetan sebe salários 50 det balu ia 80 mas be sira selu dada sira folo 25 então hela 25 sekali sira folo 80 sira oh então hela $25 sira selu sanere laos yang pulan ida det la sira selalu selu dada sane mas be kolega sene onsa ho kolega serne hanoin hau simu osan dada sane dia kala dia mas be am dia sane hakara kantaun ita bele bane me ami hetam fo informação ami hosi UST lantão ami dada malu mas tuir informação hosi UST nema ami foi hatene los yang feto nudar be trabalhador doméstico serviço ne li hosi UST ami heta informação barak mas foti dia serviço iha
uma né barrarela bari, mas bem realidade a mi toi hana ba serviço barak mas acontece em Miami. Saharela bari faz roupa, tem, faz bica, estrica, almoço malaran, pokoknya se malaran né a mi serviço outro. Né asa mi anu indian, nudar a mi trabalhador doméstica, consequência também a mi tem a minha necessidade me obriga a mi tem que ser serviço. Ok. Então, exemplo nessa da onde feito malu que bem diang sada osakne soring husikhela. Idane acontece fulan barat. Então, mana sini solução maka sekarang hatene feito malu kasane imi mai iha USTL. Então, mudança será mak mana sira senti depois de conhecer be USTL honi serviço. Tu irmã kan na experiência né buka serviço mesak mak dia kliuka serviço liusi USTL mak dia kliu. Ya, senti serviço mesak ladung dia. Então liusi USTL né, então na me senti dia tambah iha descansa mos iha horas descansa no tempo periado hanesam 20 de maio mos ami periado mas be serviço ami bukarasik então periado lorong 20 de maio mos ami la feriado depois ami descansa lá ia começa tama jam menam serviço ia jam menam to jam 7 lorai kami fila bauma ne senti la dun dia tratamento no bemak ladun digno ia sira ninia be serviço fatin. Ida ne mame karakatu hatenu se mause ho nudar besa be judicial nian, se parte judicial nian. Sim, só em rodeio então ele kata ka ita atu protese dia kliutan tem criatan lei complementar ida. Também condição e hatona mas bene princípio pois lei código laboral né ba serviço todo agora ida tá carak né ia tan lei complementar at complementa tan ita né lei código laboral mas que lei da conaba serviço doméstico né né lei né hasa o haude hania se regula especificamente quando por exemplo se how emprega animal que dá mais serviço né ao selo nito horas ka lorong ka fulan ka idane tem que regular kita se horas mas menos horas hira pois ni salário hira o salário nem mecanismo hanusa que concordância mutua ka ne tem que se detalhe ne especifique ne lei nem tem que regular detalhadamente quando bene se o hira parte ruma la cumpri ne se acontece hanusa idane viola ne ni sanção saída montante sanção ne hira lei tem que regular o detalhe que era ni hene ba kera anta hoida ne ona belemos nini kono implementação ni ita bele ia nini provisão ni ita bele yang kata cria fale comissão ni da atu har supervisão bele composto husi por exemplo sindicato trabalhador sira bele husi be ne bele tama hutu ne mas bele husi parte do governo ni ane sira tama hutu ne va atu har supervisão be implementação e wan hira mostu saída ruma sira bele hato sira ni reclamação que essa saída vai comissão na for solução so when hira sida to problema volta tu bakri mi katu basaida ne bel live mecanismo sira ne atu bel resolve problema sira sine hanu ini mecanismo ida seita cover mau kita termata kari mause habau mana kali dia foi rumah karakatu hatete kali menu rumah relaciona ho mana ni serviço lolor kari apelo ba feto maluk sira tambarona ona sira maka mause dihan kari bela apelo feto maluk sira se kari ita hetan problema sana dalam sira ka mekanisme sira me kita forte ba maluk peto trabalhador doméstico Timor Leste ale menon dia kata karak serviço nudar trabalhador doméstico ita tem que promover código lei menciona sedau lei sedau iha mabe agora menciona iha lei magneto obrigado karik mause bele iha le menon rumah liliu karik ba so imang di hantene o insatu bele la lais cria bele complementar ne at bele protege de feto maluk sira karik le menon rumah kane ba hanu rumah ba governo o parte competente kono bedane sim hau hanin hau ni lia meno ne primeiro itane político sira tamba direito ao serviço ne direito itane direito a manian direito humano direito de cidadania direito de moroan sira ne liliu itane malu sira serviço doméstico ne bene sen dever estado ne tamba direito ne buat tidak pragmático
Estado de obrigação, dever, a tu criar medida rumah, a tu assegura a realização do direito, na proteção, promoção do direito. É bem importante a tu parlamento, o governo, inicia a medida sirene, a tu assegura o direito e tem cidadão ser de leu e tem malu ser serviço e área doméstico, serviço doméstico. Obrigado. Okay. Dia hitala sente minuto hirona mak ita dara dia muito ko mauze ho manakandida ho seda topik no be mak importante teves é importante tunune ita ni feto maluk sira bele hatene bangir sira problema kare sira tu bele bai hene be no asori hene be maluk rona nai no hare nai sira hotu mai todo serviço muito kliu ita bele hatene ona sira kata banghira ita ni maluk sira hetam problema nesane fatine be sira tuba. Então ita mos tem que for ita ni dorongan ka motivação ba ita ni feto maluk sira. No ita tene kata dian serviço doméstico ne laos serviço ida ne be makla importante ni foti parte ne importante tebes e amores loloron tamba ni mak sai hanesan mos ita ni liman ain di liu e malaran tamba ne maka espera kata kliusi prokas ida ne bela foi informação pode mudar Hanoi ba assunto trabalhador doméstico ba conceito serviço nian hanesan ohen mauze di hantiona kata dian trabalhador ne o insa sira bela hasali tan sira ni capacidade sira ni matene que me naton liusi formação sira nune sira mos bela oferece sira ni serviço de neve magdia atune bela halo satisfaz ba empregador sira nune sira bela minuto sira ni ha kanesan trabalhador mas be sira mos tem que for serviço de bem dia bem empregador sira nune quando nem rua ne hanesan hotu então bela heta solução de bem dia kata entre ida bem mak for serviço no vamos que bem serviço nem rua ne tem que dia poto kata ida serviço ne mos serviço dia ida bem for serviço mos tem que halo tratamento de bem digno ba itania trabalhador sira liuba trabalhador doméstico sira então tempo mak halo ita soro malo no tempo makalo ita fahe malo hak solok tebes o bela soro manze no mos mana candida e a programa podcast reconhecimento no tal tensão ba trabalhador feto Timor Leste sira ano ainda ne nini barohan nini badaneona podcast ne hetan apoio máximo si weseter serviço mútuo ho Fontil obrigado ba Fontil ba nini apoio tomak suporta tomak ba studio dane ba equipa hoto no bem kene ani hoto obrigado ai Glenda Carvalho dadahan si tabot sira ni oil até próxima.